Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no Grupo Espírita da Prece e aqueles que venham mais tarde também ouvirem essa palestra pelos canais do Grupo Espírita da Prece de Lavras. As nossas cordiais saudações em Cristo Jesus, o nosso Mestre e Divino Amigo. E rogamos que Ele abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a mensagem de hoje, a lição que iremos estudar, analisarmos juntos, e que busquemos colocar em prática na nossa vida sempre os ensinos do Mestre, para que possamos nos tornar cada dia melhor que antes. O assunto, tema da nossa palestra de hoje é vigilância. É a parábola do servo vigilante, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 35 a 37. Cuidado, nos diz ele, ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos. A cada um sua tarefa. É importante nós atirarmos para essa colocação aqui, que depois nós vamos estar vendo sobre isso. Mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Também interessante essa última fala aqui de Marcos. O que vos digo, quer dizer, ele está retratando a fala de Jesus, falando aos discípulos. O que vos digo a todos. Ou seja, Jesus recomenda aos discípulos e, por consequência, a todos nós devemos essa ação da vigilância. Nós vamos encontrar algumas passagens com ensinamentos bem similares. Por exemplo, em Mateus e em Lucas nós temos o vigilante dono da casa. Em Mateus ela é até bem mais extensa e faz mais algumas colocações. E a gente vai observar que às vezes, de uma tradução de uma Bíblia para outra, ou até de um evangelista para outro, nós podemos observar alguma diferença na narrativa, mas com uma característica principal: o fundo moral do ensinamento de Jesus, o mesmo. Também nós vamos encontrar na parábola das 10 virgens, em que Jesus cita o caso de 10 virgens que saíram com suas candeias para encontrar com seus noivos. 5 delas, mais previdentes, levaram um azeite de reserva, além do azeite que já se encontrava nas candeias. E as outras levaram simplesmente a candeia com aquilo que já estava nela. Acontece que o noivo tardou a voltar. E com essa demora o azeite foi se consumindo e aquelas 5 virgens imprevidentes ficaram sem azeite e tiveram que ir até o mercado comprar, e nisso chegou o noivo e elas perderam a oportunidade. Nós temos também uma passagem muito importante sobre a vigilância de Jesus ali no Getsemane, naqueles momentos de Jesus pressentindo já a chegada da sua hora. Então ele recomenda aos seus discípulos que orassem e vigiassem por ele, e ele se afasta um pouco do grupo para orar. E quando ele retorna, os encontra dormindo, e isso por 3 vezes seguida. Essa narrativa nós podemos encontrar em Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Então, toda a tônica de todas essas passagens é vigilância. Ou seja, Jesus querendo passar para nós esta importante lição da vigilância.
E nós vamos ver que também uma tônica em Jesus é que tudo que ele ensinava, ele praticava, ele exercitava, como a assinar embaixo, como a garantir aquilo que ele fazia. Vejamos que ele mesmo sendo mestre e senhor, conforme ele mesmo se intitula, por exemplo, nós vimos isso aqui quarta-feira na passagem do lava-pés, né? Mesmo ele sendo mestre e senhor, o Messias, ele sempre se afastava para estar em oração, buscando a sintonia e harmonia total, completa com o Pai que ele tinha, e tal era a intensidade dessa sintonia e harmonia entre Jesus e o Pai, que ele chegou a afirmar: o Pai e eu somos um. Mas nós temos que olhar no contexto todo do texto ali, em unicidade de pensamentos, de vontade, de amor por nós, humanidade. Então Jesus não está se afirmando ser Deus ou fazer parte do Pai, mas sim que a sintonia e a harmonia entre eles é tamanha que é uma unicidade de pensamentos e de sentimentos. O que é então vigilância? Jesus está nos recomendando em todas essas passagens vigilância. Para que possamos bem entender e frisar um pouco isso, vamos buscar socorro no Livro dos Espíritos, na questão 459. Quando Kardec vai perguntar ao Espírito da Verdade, se os Espíritos no geral, notemos que ele não especifica que categoria de Espíritos, poderiam influir em nossos pensamentos, em nossas palavras ou em nossas atitudes. E o Espírito da Verdade responde para Kardec que sim, eles influem sim, e que a intensidade dessa influência é tamanha que normalmente, de cotidiano, no geral, são eles que nos dirigem. Ou seja, a influência dos espíritos ou do mundo espiritual sobre nós encarnados é tamanha que de ordinário chegam a nos dirigir. Mas nós podemos perguntar, mas então nós somos autômatos na mão dos espíritos? Não, de maneira nenhuma, porque também a doutrina espírita nos fala do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, ou seja, nós detemos o controle remoto em nossas mãos. Mas controle de quê? Vigilância de quê? Ora, se eles influem, e nós podemos buscar socorro também no mentor espiritual Miramês, quando ele nos fala da importância do pensamento. Essa colocação inclusive está no livro A Força do Pensamento, ditado por Miramês e autoria da Cici Antunes, que muito tempo trabalhou nessa casa, dirigiu essa casa, dirigiu a casa do vovô. Então chama A Força do Pensamento. E Miramês reforça que o pensamento tem uma intensidade tal e tamanha que, através da sua força de ação, tudo aquilo que nós rotineiramente ou continuamente pensamos acaba se expressando, acabamos expressando em forma de palavras. Nós acabamos expressando o pensamento contínuo que sempre nos aflora em palavras. E essas palavras também, com a sua força de ação grande que tem, contínua, repetidas, elas acabam se tornando em atos. E assim, os nossos pensamentos, com a sua constância, se tornam em palavras, que com a sua constância se tornam em nossas ações. Agora, se os espíritos influem sobre nossos pensamentos, eles estão influindo sobre nossas palavras, sobre o que dissemos e sobre nossas ações. Então, rotineiramente, nos dirigem. Agora, nós falamos do controle remoto. Kardec, quando fez a pergunta, sabiamente colocou: podem os espíritos. Não especificou que classe de espíritos. Ora, nós sabemos que os bons espíritos nos influem, nos orientam, nos
protegem, nos dão total assistência quando a eles nós recorremos ou se a eles estamos sintonizados pela lei de ação, de sintonia, né, pela própria força do pensamento, nós colocamos em sinergia ou em interação com os bons espíritos através da prece, do culto do Evangelho no lar, de um momento como esse em que nós buscamos uma palestra dos ensinos de Jesus para que nos tornemos melhores. Quando nós fazemos nossas ações no bem, buscamos auxiliar, entender, compreender o próximo, nós estamos sempre amparados e, consequentemente, influenciados pelos bons espíritos. Mas nós sabemos que ainda somos imperfeitos, vivendo num mundo de imperfeições, um mundo de expiações e prova, é porque ainda trazemos em nós imperfeições das quais nós deveremos nos livrar e ir aos poucos trabalhando o nosso crescimento, o nosso aprendizado, o aperfeiçoamento espiritual. Aí também nós vamos buscar naquela questão onde Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade principal da reencarnação? E estarmos aqui reencarnados nesse mundo de expiações e provas, entre tantas aflições, dores, sofrimentos, doenças, etc. e tal. Qual a finalidade de tudo isso? Em resumo, o que está lá: crescimento e aprendizado espiritual. Nós estamos aqui para crescer e aprender moralmente, espiritualmente. Que, aliás, também é receita da Gênese bíblica, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, essa é a finalidade de estarmos aqui, com a liberdade de buscarmos a inspiração, o amparo daqueles espíritos que nós queremos que nos dirijam. Agora, quando também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os espíritos perguntados qual a chaga principal, quais os principais males que ainda atrasam a evolução dessa humanidade presente que somos nós, os espíritos respondem: orgulho e egoísmo. Ou seja, ainda trazemos dentro de nós, em estágios diferentes, porque somos seres diferentes, com aprendizados e crescimentos espirituais diferentes, ainda trazemos dentro de nós muito de orgulho e vaidade, que muitas das vezes são a causa das nossas erros, das nossas aflições, conforme está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais ou anteriores das nossas aflições. Não é castigo de Deus, não é Deus que se esqueceu de nós, não é feitiço, não é nada de que fizeram para nós. São as nossas próprias imperfeições, as ações impetradas em reencarnações anteriores ou nesta presente, que estão refletindo no que estamos passando. Ou seja, nós somos autores da nossa própria vida. E buscamos, com essa sintonia desse controle remoto, a influência daqueles que vão nos auxiliar a nos livrarmos disso ou nos arrastarmos mais para esse caminho inferior. Então, por isso, o que Jesus pede constantemente: vigilância, orai e vigiai. Oração quer dizer ora de orai, mas também tem o ação de ação. E se nós formos analisar em todas essas passagens que nós citamos aqui, além da tônica que já dissemos, vigilância, uma constante também, ação e reação. É muito grande, senão nós poderíamos ler um trecho de Mateus aqui, ele fala muito nisso, do servo infiel. E é muito também contextualizado nas falas de Jesus, dentro daquela época que ele vivia, dos costumes daquele povo, a questão servo e senhor. Inclusive citamos a fala do lava-pés que tivemos aqui. Lá ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Então aquela relação entre servo e senhor, ou mestre e aluno. E dizemos há pouco que
Jesus, uma constante nos seus ensinamentos é praticar aquilo que ensinava. E nós vemos a constante da oração, ele sempre se retirando para orar. Inclusive, quando lhe pediram que ensinasse-nos a orar como ele o faz, ele nos ensinou a tão bela prece, o Pai Nosso. Quando fores orar, dizeis assim, começa, Pai Nosso. Pai Nosso, Pai de todos nós. Consequentemente, somos todos irmãos. E por que então ainda tanta guerra, tanta discórdia, tanta fortuna, exagero de um lado, fome e miséria de outro? Por que tudo isso ainda? Os Espíritos responderam para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec colocou ali, orgulho e egoísmo. Então a nossa vigilância deve ser em direção a trabalhar em nós o orgulho, o egoísmo. Mas muitas das vezes, se perguntarem para mim, eu vou dizer, não sou orgulhoso. Às vezes até muitos de vocês, vendo nós trabalhadores da casa, falar aqui mansinho, né, e tal, esse aí é uma pessoa humilde, não tem orgulho. Mas o orgulho está nas mínimas ações de cada um, às vezes lá no fundo disfarçado. E nós, muitas das vezes, exatamente pelo orgulho, pela vaidade que é a sua filha direta, não percebemos nossas ações, que estão ferindo o semelhante, que não estão indo de encontro ao bem geral, que é o bem da comunidade, o bem de todos. E o que Jesus dá como parâmetro, e a doutrina espírita traduz sabiamente para nós, é o que? O ensino, o evangelho, o mandamento principal dele. Amai-vos uns aos outros. Mas o que é amar o semelhante? O que é amar ao outro como eu amo a mim mesmo? A doutrina espírita sabiamente traduziu para nós: não querer para o outro o que não queremos para nós. Está aí um dos pontos para a gente usar como parâmetro e começarmos por aí também nossa vigilância. É o que nos diz, né? Lá também está no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho. Quando lhe perguntam qual o meio mais prático de se avançar essa evolução espiritual na nossa reencarnação, de se aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu, fazei como eu fazia quando aí estive. Ele vivenciou isso aqui e nos dá como testemunho. Ao final de cada dia, analisar as nossas ações. Como eu fui no dia de hoje, como eu tratei o subalterno, para quem tem, funcionários, empregados. Como eu fui também com o meu superior, como eu tratei esposa, esposo, filhos, vizinhos. Eu estou fazendo essas ações. Vejamos que a ação provém do pensamento e da palavra. Dentro desse parâmetro de não querer para o outro o que eu não quero para mim, aí nós teríamos uma análise do nosso dia e traçaríamos uma rota para o dia seguinte, para que amanhã trabalhemos naqueles pontos fracos nossos e reforcemos os pontos fortes, para não mais cairmos em tentação, a vigilância. Agora, nós estamos falando em cair em tentação. De onde provém essa tentação? A gente pode pensar, se os espíritos inferiores podem nos induzir ao mal, podem nos influenciar ao erro. Então, quando eu caio em tentação, a culpa é deles? Não. Nas parábolas de Jesus tem uma muito bonita também que ele fala, para a gente vigiar a porta da nossa casa. Eu fui criado no meio rural e meu pai sempre usava um ditado muito simples, muito comum entre o povo de lá. Por que o cachorro entra dentro da igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Porque o mal consegue entrar dentro de nós, porque deixamos aberta a porta da nossa mente. E aqui, por exemplo, na parábola das candeias, quando fala em candeia, Emmanuel vem introduzir para nós que os olhos, o olho é a candeia da alma. Então está aí um ponto principal de vigilância para nós: vigiar os nossos olhos. Como olhamos para o bem
que o vizinho, o carro novo, a casa melhor, ou a propriedade que ele comprou, a roupa que ele veste, o padrão de vida que ele tem. Eu olho com respeito, reconhecendo que ele merece, e que se eu me esforçar eu também posso conseguir, ou estou olhando com inveja? Por aí começam muitas das influências. Quem quiser voltar atrás e ler depois aqui, perdão, está um pouco adiante aqui no Evangelho, sobre a cerimônia do lava-pés, lá está escrito: o diabo já havia seduzido a Judas, um dos discípulos do Mestre, para trair Jesus. Vejamos a que ponto que pode chegar essa influência. Um dos 12 discípulos, convivendo com Jesus, vendo tudo o que ele fazia, dando as provas que ele dava de ser o Messias, dando todo o exemplo de amor e humildade, e ele vai traí-lo. Mas levado por quê? Pelo valor das moedas? Não, pela ambição política de Judas. Está aí uma das tendências: egoísmo, orgulho. Então, quantas das vezes a nossa ambição, nosso orgulho e egoísmo nos leva a perder? É essa vigilância constante que Jesus quer de nós, sobre todas as nossas atitudes. E para reforçar um pouco isso aqui, vamos buscar uma fala do Mestre, em que ele fala assim: não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao homem, mas é o que sai da sua boca, porque provém do seu coração. Que sai das nossas bocas? Palavras. As palavras se originam, na maioria dos casos, conforme Miramês nos ensina, dos pensamentos. As duas fontes de influências principais dos espíritos sobre nós. Nos nossos pensamentos, na maioria das vezes, ou por orgulho e vaidade, ou porque não analisamos, não vigiamos, nós pensamos que são nossos, e são pensamentos que nos são infundidos. Está vendo a necessidade dessa vigilância constante? Então Jesus vem dizer que não é o que entra pela boca do homem que faz mal para o homem. Talvez nós possamos, no mundo de hoje, que conhecemos bactérias, vírus, tá aí o coronavírus, que não foi passar por tudo isso, necessidade de higienizar as mãos. Mas então Jesus está errado? Não, ele não está preocupado em passar lições de higiene pública, para isso a ciência está aí. Ele está falando do homem, não é o que entra pela boca do homem, espírito, ser imortal. Então não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao ser espírito, homem, ser humano, mas sim o que sai, porque provém do reservatório do nosso coração. Ou seja, tudo aquilo que ainda detemos armazenado aqui, muito ainda está no inconsciente ou subconsciente, né? Mas de uma hora para outra aflora. Quando nos dizem no ditado popular: quer saber se o Braz é tranquilo, sereno, calmo mesmo, como ele aparenta lá na palestra? Cutuca a onça com várias coisas. A hora que pisam no nosso calo é que nós vamos demonstrar quem realmente nós somos. Se vamos continuar sendo cordeiros, ou se a nossa pele de cordeiro vai cair e o lobo uivar. Entendemos? Então é essa a importância da vigilância. E há que se observar que muitas das vezes, conforme sempre a influência dos espíritos, eles estão do nosso lado influenciando para o bem. Eu gosto muito de citar uma passagem, vou pedir licença para citar, porque ele tornou público colocando a passagem dele, Haroldo Dutra. Todos nós conhecemos, profundo estudioso, praticante da doutrina espírita, estudioso dos hábitos e costumes e línguas da época de Jesus, que muito nos auxilia nos estudos, nas interpretações. Ele cita numa passagem, já devo ter contado aqui, me desculpem de repetir, que está indo para a escola levar um menino, talvez 7, 8 anos. Alguém vem e lhe dá uma fechada de repente no carro. E já naquele instante que nós estamos com 1000 coisas na cabeça e às vezes já nervoso com alguma coisa, nós sempre queremos um bode expiatório para nós descarregarmos, né, nossa tensão, nossa raiva, soltar o lobo dentro de mim. Então ele acelera um pouco o sinal ali, fecha Belo Horizonte, que é trânsito 3, 4 faixas, ele pega, vai, paria com o carro e começa a baixar o vidro. Fala assim: agora que eu vou para fora, né? Aí o menininho fala assim: pai, você está nervoso? Tô, meu filho, você viu que nos fechou, a fechada que nos deu e tal? Sim. Mas você vai xingar o moço, pai? Meu filho, e se ele vai numa palestra sua? Ele
Ele levantou o vidro quietinho, murchou, nem olhou para o lado, foi embora. Olha aí a vigilância de alguém, um mentor espiritual, usando uma criança para nos alertar do erro. Mas é preciso que sejamos vigilantes para captar. Senão ele fala, menino, você não sabe nada, fica quieto. Iríamos brigar. E quantas brigas dessas de trânsito que saem em morte, em crimes, em carro amassado, outros prejuízos mais. E o pior, na ferida da alma, o carro ferido, o carro amassado, a gente leva no banco vermelho e resolve. Se der perda total, às vezes tem seguro, sei lá, compra outro. Mas e a ferida da alma? As aflições que vão brotar depois, que nós estamos que voltar atrás e Jesus reconcilia com seu adversário enquanto estás com ele no caminho. Se não fizermos nessa reencarnação, fica para a próxima. Mais dor, mais angústia, mais aflição para frente. Então, em resumo, aqui também está citando, além de vigilância, conforme já citamos aqui, dessa influência dos Espíritos sobre nós, né, essa lei que a doutrina espírita tão sabiamente clareou para nós, ação e reação, que João Evangelista colocou assim no seu Evangelho: a cada um será dado segundo as suas obras. Muitas vezes nós ainda esperamos, eu fui lá no centro, fiz palestra, eu fui lá, participei nas obras, levei uma assistência aqui, outra coisa ali, eu já estou com o meu lugar garantido no céu. Será? Aí Jesus vai olhar para mim com graça, vai me conceder uma graça, a salvação pela graça, sem merecimento. Será possível? Aí vamos falar um pouco desse céu, esse reino de Deus que todos nós queremos ir, né? O que Jesus falou sobre ele? Falava-se muito sobre o reino de Deus, os discípulos ainda, até a morte de Jesus, depois que eles começaram a clarear e aprofundar e conhecer muito do seu ensino, como também nós até hoje temos dificuldade de aprender, né? Mas eles pensavam ainda naquele reino de Deus aqui na terra, o reino terreno, Jesus aqui. Judas pensava na sua missão política, que Jesus, o seu plano de ser aqui, fazer dele um primeiro-ministro e por aí afora. Nós pensamos nesse reino que vamos levar para lá de graça. Mas será que vamos supor que Jesus chegasse aqui, ô Braz, porque você fez palestra no centro, vem para o céu comigo. Mas a hora de chegar lá, quem somos nós para olhar frente a frente para um Bezerra? Nem vamos falar Jesus não, gente. Vamos falar com Bezerra de Menezes, com Maria de Nazaré, que é só luz. Né? Quem quiser mais clareamento sobre isso, leiam Irmão Jacó, Voltei, um livro simples de leitura que mostra. Ele foi um trabalhador espírita dedicado, presidente da Federação Espírita, Irmão Jacó, um pseudônimo, se não me engano, Frederico Filho, se alguém puder nos socorrer. Montou a livraria da Federação Espírita, a gráfica, a editora, trouxe a indústria de discos para cá, para o país. Então ele tinha méritos na autoria. Ele mesmo confessa esse livro para nós, um livro importante para a gente ler e meditar, certo? Das dificuldades que ele começa a encontrar no mundo espiritual. Por quê? Nós, para entendermos um pouco esse mundo espiritual, vamos pegar a parábola do festim de núpcias. Quando falo das núpcias de Jesus, vários foram convidados, um foi para sua fazenda, outro para sua família, outro para o seu trabalho, um para aqui, para ali, poucos atenderam o chamado. Alguns atenderam. Quando o dono da festa, Jesus, entra no salão, ele vira para alguém e diz: como entrastes aqui se não tens a roupa nupcial? Vamos imaginar que alguém de vocês estivesse casando, fazendo aniversário, faz uma festa no clube de Lavras, traje a rigor, mandou um convite para mim, eu chego lá de chinelo no pé, bermuda e camiseta. Como é que vocês vão falar? Um traje a rigor, né? Não estou adequado para aquele ambiente. Eu vou chegar no mundo espiritual, eu vou olhar para mim mesmo, como o irmão Jacó diz, que ele olha para si mesmo, ele vê a sua luzinha tão pequena, e alguns que ele conheceu aqui, que eles até doutrinou, espíritos que ele doutrinou nas reuniões mediúnicas, estão com muito mais luz do que ele. Mas como pode isso? Trabalhei tanto, fiz tanto. Mas aí eles falam assim: e aí dentro de você, na sua cabecinha, no seu coração, o que você trabalhou? Como está isso aí? Então, é a veste nupcial própria
que Jesus cita na parábola do festim de núpcias. Aí Paulo nos diz: alimpai vossas almas. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessas existências? Lavando as impurezas. Alguém que trabalha em saúde sabe que para curar uma escária, primeiro tem que se limpar. Às vezes até dói. E lá no fundo, às vezes chega no osso. Procurativo, depois vir restabelecendo aquela cura, aquela pele, aquele tecido, de dentro para fora. Não adianta formar uma pele por fora e não estar curado por dentro. Se eu tiver errado, alguém da área de saúde, posso me corrigir. Não é isso? Então, limpar nossas almas, limpar nossos corações de toda impureza, de nossas invigilâncias, trabalhando aos poucos, paulatinamente. Aliás, para quem sabe por que essa expressão paulatinamente? Paulatinamente, aos poucos, quando Saulo de Tarso é aconselhado, se não me engano por Átila e Prisca, a trocar o seu nome para Paulo, porque Saulo dava aquela conotação ainda de romano, poderoso e tal, né? E Paulo veio de pequeno, simples, mais humilde. Então, de maneira pequena, de pouco aos poucos, paulatinamente, em cada reencarnação, vamos trabalhando a nossa evolução espiritual, a limpeza de nossas almas, através da vigilância, da ação constante no bem, porque vamos lembrar aqui a fala de Simão Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Quando Jesus diz, por exemplo, para Madalena, né, trabalhar no seu reino, ele falou: sou eu, quem sou eu, Senhor? Sabes quem sou eu? Ele fala: Maria, cuida dos seus filhos para mim. Ela fala: mas Senhor bem sabe que eu não tenho filho. As mães que não têm filho e os filhos que não têm mãe são agora teus filhos. Cuida deles para mim. Pronto, bastante. O quanto Saulo fizera depois, como Paulo quanto fez, e ele mesmo chega a dizer, né? Tem um aguilhão dentro de mim. Ele tinha essa dificuldade que nós temos. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse ainda faço. Mas ele vai trabalhando isso dentro dele e no fim ele diz: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Esse é o caminho para todos nós. Angelitude, pureza espiritual, veste nupcial limpa, para que possamos participar com Jesus do festim de núpcias. Mas não fiquemos com aquela ilusão de um céu, de delícias, de doce farniente. Anjos tocando flauta, todo mundo de branquinho, tudo bem. O que nos espera no mundo espiritual? André Luiz, Emmanuel, André Luiz principalmente nos mostra: trabalho, serviço. Por isso que nessas parábolas ainda está abordando muito a questão do servo, da servidão. Por isso que Jesus, na passagem do lava-pés, sendo mestre e senhor, despe o seu manto, despe o poder, se cinge com uma toalha, pega uma bacia e água e vai lavar os pés dos discípulos. E aí ele arremata: se eu, que sou mestre e senhor, conforme vós dizeis, vos fiz isso, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, faça o mesmo. Porque eles estavam entre eles pensando, disputando quem seria o maior no reino dos céus. Então o que nos aguarda, irmãos? Serviço, serviço no bem. Esse é o motivo pelo qual todos nós estamos aprendendo a amar um ao outro, a sentir a dor do outro em nós, porque lá é o que nós vamos fazer. E ai de nós se não fosse assim, se Emmanuel não estivesse estendendo a mão para nós, Humberto Campos, Chico Xavier, Madre Teresa, tantos espíritos missionários que vieram aqui, passar por tudo que passaram aqui, para nos exemplificar a servidão, a humildade e o amor. Assim deve ser. Mas não assustemos quando fala assim: mas a tônica lá é trabalho. Porque quando os discípulos encontram Jesus dialogando com a mulher samaritana, ele oferece comida e fala: não quero. Ele fala: será que alguém deu comida para ele? Ele fala: não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. O nosso alimento será isso. O alimento do Espírito puro e fazer o bem é amar, é o amor. Vejamos isso lá em nosso lar, ok? Que Jesus nos abençoe, continue nos abençoando. Ele prometeu que sempre estaria conosco, jamais nos deixará sós.
E a gente pode sentir que em momentos como esse, essa energia de amor que está aqui são espíritos que são representantes de Jesus, que estão aqui nos dando passos magnéticos. Então, colhendo nossos pensamentos, levando o amor ao nosso lar, aos nossos familiares, no hospital, onde quer que esteja, estão ao nosso lado nos fortalecendo. Basta que a gente abra o coração para Jesus e diga: entra no meu coração. E aí possamos dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Que assim seja. Obrigado a todos pela atenção.